Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula. É a nossa aula 12, nós vamos falar sobre padrões de redes e, mais especificamente, vamos trabalhar um pouquinho hoje o padrão Ethernet, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é um padrão, né? O que é um padrão e por que a gente padroniza? Padrão é tudo aquilo que você tem como modelo. O padrão ele é um modelo, é algo que tem que ser seguido. No caso de redes, o que é um padrão? O padrão ele é a descrição de uma tecnologia, de como ela funciona, tá? Nós não descrevemos, por exemplo, quais são os componentes eletrônicos, quais são as peças que têm que ser feitas, mas quando você vai criar um dispositivo, mas você determina qual tem que ser os cabeamentos que podem ser utilizados, as mídias, quais são os conectores que têm que ser utilizados, se for um caso, por exemplo, de uma tecnologia que vai se utilizar de corrente elétrica, quais seriam as tensões que são utilizadas, em quais pares de cabos nós vamos utilizar essas tensões, como é que é o quadro de dados, em como é que ele se divide, o seu tamanho máximo, os seus campos. Isso é uma padronização de uma tecnologia, tá bom? E por que a gente padroniza? A gente padroniza basicamente por conta de custo, tá bom? Então, padrão, a origem vem da palavra pedra, que tem o sentido de marcar, demarcar. No nosso caso, é um modelo, ok? Então, o padrão de rede, ele é uma base de comparação, tá? Como modelo por consenso geral ou por determinado órgão oficial. Ou seja, os fabricantes de uma determinada tecnologia podem entrar num consenso quanto a um padrão, ou algum órgão de regulação pode determinar que aquela tecnologia se tornou um padrão. Oficialmente, em casos de redes, quem faz a padronização de tecnologia é um órgão americano, que é o IEEE, ou I3E, Instituto de Engenheiros Eletricistas dos Estados Unidos. Ok? Então, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos dos Estados Unidos coloca em operação o Projeto 802 em fevereiro de 1980 para promover a padronização de redes locais. Então, existe um projeto aberto no I3E chamado Projeto 802. 802 quer dizer fevereiro de 1980, que foi a data de criação deste projeto. E esse projeto, ele vai discriminando, vai padronizando, claro, né, discriminar, padronizar, quais são as tecnologias de redes que são padronizadas, suas características e às vezes descrevendo outros termos, né, além das tecnologias. Ok? Então, temos aqui algumas dos subgrupos abertos no padrão 802. Então, por exemplo, 802.1 é um documento só de como fazer avaliação e arquitetura de redes locais. 802.2 é o controle de link lógico, que é uma subcamada da camada de enlace de redes. 802.3, tá, que é muito importante, que nós vamos estudar hoje ainda, é o padrão de rede Ethernet, que é esse que nós usamos, por exemplo, aí na faculdade. Tá bom? O 802.4 é o token bus, o 5 o token ring, 6 fila em barramento dual para rede metropolitana, né? E aí por diante. Existem alguns aí que vocês estão bastante acostumados. Por exemplo, 802.11 rede sem fio, vocês conhecem como Wi-Fi. 802.15 vocês conhecem como Bluetooth, né? E assim por diante. Temos 802.16, que é rádio de banda larga, mais conhecido também como WiMAX, certo? Então aí nós temos várias tecnologias que foram descritas, tá bom? Então o que nos interessa agora é conhecer algumas dessas tecnologias para que nós possamos ter familiaridades com essas tecnologias, tá bom? Então por que a gente padroniza? Basicamente eu falei que é custo, né? Redução no custo de equipamentos e redução no custo de manutenção. E capacidade de interconectar hardware e software de diferentes máquinas ou fabricantes. Como assim? Bom, pensa bem, pessoal, se não houvesse uma padronização de redes Ethernet como existe hoje, se os fabricantes não entrassem em nenhum tipo de acordo e não obedecessem nenhum tipo de padrão de algum órgão regulador, o que aconteceria? Os fabricantes, cada um deles desenvolveria sua tecnologia. Então existiria, por exemplo, uma rede da IBM, existiria uma rede da HP, existiria uma rede da D-Link, existiria uma outra rede da TrendNet e assim por diante. Então, quando você fosse comprar uma placa de rede, você teria que comprar daquele fabricante. Então, eu botei lá um laboratório com 20 máquinas, todas elas com placa da Lenovo. Pronto. A hora que queimar uma placa, eu obrigatoriamente tenho que comprar Lenovo, né? E aí os meus switches de redes teriam que ser Lenovo e a tecnologia seria toda ditada pela Lenovo. E aí, a partir do momento em que eu fiz essa instalação, eu estou refém daquele fabricante. Eu não posso mudar mais. Ou eu mudo a rede inteira, ou eu não mudo nada.
né? Agora não, como por exemplo uma rede Ethernet, como ela é padronizada, eu posso comprar placa de qualquer fabricante e elas vão conversar entre si. Isso força com que esses fabricantes concorram entre si, e isso faz com que o preço caia. Outra coisa que acontece muito interessante é que os componentes são praticamente os mesmos. Muda o projeto de uma placa para outro, de um dispositivo para outro, de um switch, de um roteador para outro. Mas, basicamente, os chipsets, que são as placas controladoras, elas não são não existe uma variedade tão grande. Isso faz com que os fabricantes de chipset consigam fabricar em volume muito alto. Quanto maior o volume de produção, menor o custo da peça. Então, quando a gente padroniza, a gente consegue interconectar equipamentos de fabricantes diferentes e consegue reduzir tanto o custo de aquisição quanto o custo de manutenção da sua rede. É por isso que a gente trabalha com produtos padronizados. Talvez em algum momento da sua vida profissional você tenha que trabalhar com algum equipamento que não esteja padronizado. Mas aí você vai ter que fazer essa opção, né? Vou trabalhar com equipamento padronizado sabendo que eu estarei sempre amarrado a essa tecnologia desse fabricante. Ok? Bom, então vamos começar com a primeira delas. Hoje nós vamos falar um pouquinho da rede 802.3, ou seja, ela está descrita, né, no subgrupo 3 do grupo 802, tá? Que são as chamadas redes Ethernet. Essa rede Ethernet, pessoal, ela foi criada por um rapaz chamado Robert Metcalfe. E o Robert Metcalfe, no meados da década de 70, ele trabalhava para uma grande fabricante, se eu não me engano, HP. E o que aconteceu? Trabalhando nessa empresa, ele começou a desenhar um padrão de rede. Esse projeto que ele estava trabalhando junto com um amigo chamado David Boggs deu origem à rede Ethernet. Pessoal, aqui ó, ele trabalhou ele fundou a empresa Tricom. Depois que ele já tinha desenvolvido o projeto e tinha convencido os investidores a trabalhar junto com ele, ele foi fundador da empresa Tricom. A empresa Tricom, durante vários anos, ela foi uma das maiores fabricantes de hardware de rede do mundo. Posteriormente, a Tricom foi vendida e o Robert Metcalfe se tornou acionista da Polaris Ventures, que é uma empresa que investe em empresas de tecnologia. Então, ou seja, ele e o companheiro David Boggs criaram a tecnologia e ficaram ricos com essa tecnologia, né? Chegaram a criar uma empresa que foi uma das maiores do mundo. Então, ela é uma tecnologia de redes cabeadas locais preponderantes. Por que eu falo redes cabeadas? Porque hoje ela tem bastante concorrência das redes Wi-Fi, né? Mas ela tem ainda vantagens sobre a rede Wi-Fi que faz com que, principalmente nas partes mais críticas da rede local, tá pessoal? Rede local, nós trabalhamos com rede Ethernet em vez do Wi-Fi. Ela é uma rede de baixo custo. Se você for pegar aí uma placa, hoje na faixa de que no máximo $10, né? Não passa muito disso. As placas melhores, com maior capacidade de memória, o que? $20, $30, excedendo um preço assim muito alto. E ela é basicamente uma rede probabilística, tá pessoal? Uma rede probabilística é uma rede que vai trabalhar por tentativa e erro, né? E ela não trabalha de forma determinada. O método de acesso dela é probabilístico. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, a Ethernet é uma arquitetura de interconexão para redes baseadas no envio de pacotes. Claro, ela define cabeamento, sinais elétricos para a camada física, formato de pacotes e protocolos para a subcamada de controle de acesso ao meio, MAC do modelo OSI. Ou seja, quando nós estamos falando em rede Ethernet, nós estamos falando em camada física mais camada de enlace. Isso é interessante, tá pessoal? Daqui para frente nós vamos ver que cada tecnologia que nós descrevermos, essa tecnologia, basicamente ela vai envolver tanto a camada física quanto a camada de enlace, porque elas estão muito unidas. Eu não consigo dissociar a parte física da parte de enlace, né? Então, o que acontece? É por isso que lá no modelo TCP/IP vocês veem que essas duas camadas elas se tornam uma só. As funções podem estar divididas, mas a tecnologia ela abarca todas essas duas camadas. Quando nós vamos para frente Wi-Fi, Token Bus, Token Ring, vocês vão perceber que acontece a mesma coisa. Tá? A camada física e a camada de enlace elas são juntas aqui, né? Elas são tratadas da mesma forma dentro de uma mesma descrição de tecnologia, mesmo padrão, tá bom? O padrão Ethernet, ele nasceu com 10 megabits por segundo, era um padrão de 10 megabits por segundo, a capacidade nominal de transmissão. Ele evoluiu aí final da década de 80, começo da década de 90 para uma Fast Ethernet.
de 100 megabits, e hoje nós chegamos a gigabit Ethernet, que é 1 gigabit por segundo, ou 1000 megabits por segundo, né? Nós já temos até o padrão aí já superiores a esse, hoje em dia, ok? Bom, então, topologia. As redes Ethernet, elas suportam tanto tecnologia barramento, com cabo coaxial ou cabo em fibra, estrela com cabo coaxial, par trançado ou fibra também, ou a mista entre barramento e estrela, mas ela não aceita a topologia em anel. Isso é muito interessante. Por que ela não aceita topologia em anel? Porque acontece o seguinte, pessoal, o dispositivo de rede mais utilizado, de controle da rede mais utilizado em redes Ethernet, é o switch. E o switch, ele faz um endereçamento de porta-endereço MAC de origem e destino. Então ele sabe que ele está recebendo um pacote de um determinado endereço MAC numa porta. Ele vai na tabelinha dele lá, uma tabelinha ARP que ele tem internamente, e registra que aquele endereço MAC está naquela porta. Se ele começar a ter mais de um endereço, o mesmo endereço MAC em várias portas, ele não sabe como tratar essa tabela. E então o protocolo de funcionamento, o algoritmo de funcionamento dele não é capaz de tomar a decisão para onde enviar o pacote. Pô, mas por que aconteceria dele travar dois endereços MAC, o mesmo endereço MAC em mais de uma porta? Se ele receber pacotes de origem do mesmo endereço em portas diferentes. Isso acontece quando eu fecho um anel numa rede. Então, numa rede em anel, você vai receber tanto numa porta de envio quanto numa porta de recebimento o mesmo MAC. E isso não funciona em redes Ethernet. Na rede Ethernet, isso aí faz com que o switch não consiga trabalhar. E é um dos grandes motivos que a gente não consegue. Quando isso acontece, a gente fala que a rede fechou um looping. E a rede Ethernet em looping, ela não funciona. Existe aí uma ressalva, tá, pessoal? Existe um protocolozinho de controle que é proprietário da CISO chamado protocolo STP. S de sapo, T de tatu, P de pato, STP. Spanning Tree Protocol. Que consegue trabalhar, consegue gerenciar, fazer com que o switch tome a decisão de roteamento baseado nessa tabela quando ela tem duplas entradas, tá? Mas como é uma tecnologia proprietária, não é todo switch que tem. Então isso é uma ressalva, ok? Então não trabalhamos com anel, beleza? O cabeamento. O cabeamento, pessoal, ele pode ser tanto cabeamento coaxial, desde a época do coaxial mais grosso, tipo o RGC8 até o RGC58, que é o que nós usamos aí muito em redes locais na década de 80 e começo de 90, né? Pode ser utilizado o par trançado, tanto o TP quanto o STP, que é o blindado, e o FTP, que é o fold, né? E fibra ótica também, multimodo e monomodo, ou seja, tá para qualquer tipo de mídia, aí, quase todo tipo de mídia, né, pessoal? Coaxial, par trançado e fibra ótica, ok? Nós temos aí uma foto de um modelo de placa aí do começo da década, do final da década de 90, né, em que a gente já tinha uma transição de uma rede de cabo coaxial, então vocês estão vendo a entrada do cabo coaxial aqui à esquerda, BNC, e transitando já para uma rede Ethernet em cabo par trançado com conector RJ45. Isso aí era uma placa combo, né? Chegando a trabalhar com algumas dessas. Hoje em dia essas placas não vêm mais com essa saída BNC, né? Vem só com a saída Ethernet, mas é uma placa típica para um adaptador de rede Ethernet, para você instalar diretamente no barramento do seu computador, tá bom? O conector mais utilizado é o conector RJ45, que aceita aí os 8 fios de cobre dos 4 pares do cabo par trançado. Categorias, né, acima de 5E que nós estamos utilizando hoje. Nós já falamos sobre categorias de cabo par trançado em aulas anteriores, ok? Conectores BNC para cabo coaxial, também já falamos a respeito disso em aulas anteriores. Aqui uma foto bem antiga, tá? Do meu acervo aqui. Isso aí é um T de junção de rede, uma placa conectada e a rede, o cabeamento par trançado passando. Isso aí nós estamos falando de uma rede em barramento, em cabo coaxial, entrando numa placa Ethernet, ok? Quais são as características mais comuns de redes Ethernet? Primeiro que os quadros terão uma estrutura sempre idêntica, não terão o mesmo tamanho, tá, pessoal? Não confunda, a estrutura será a mesma. É um serviço não orientado à conexão e não confiável. O que significa? Significa que em redes Ethernet, o adaptador ele considera que houve sucesso na transmissão se ele conseguiu transmitir todos os bits de um quadro sem que se acusasse que houve qualquer tipo de colisão de rede. Então, para ele, está ok. Então, ele fez a parte. O adaptador trabalhou e
transmitir os bits. Mas acontece, pessoal, que esses bits podem chegar de forma com erro no receptor, ou seja, quando o receptor recebe, ele faz uma verificação de CRC lá, faz a soma, né? E ele verifica que existe erro. Ele vai descartar esse pacote. E o que vai acontecer? O adaptador Ethernet, ele não se sente obrigado a transmitir, ele nem sabe que houve descarte. Então não existe confiança. Se o pacote também não chegar por qualquer outro motivo, a tecnologia de camada de Ethernet ela não se responsabiliza. Ou seja, se eu quiser confiança de transmissão utilizando redes Ethernet, eu preciso trabalhar com um protocolo de transporte orientado à conexão. Tá? Nós já vimos isso também. No caso de redes TCP, nós trabalhamos com o protocolo TCP. Okay? A transmissão é em banda base, o que significa que no mesmo cabo ou no mesmo barramento, apenas um dispositivo pode transmitir, os outros têm que ficar apenas recebendo. Se houverem transmissões ao mesmo tempo, nós falamos que houve então uma colisão, tá bom? Transmissões simultâneas, houve uma colisão. O método de acesso ao meio é o CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, que nós também já vimos lá quando nós vimos métodos de acesso ao meio. O CSMA-CD ele é um protocolo probabilístico, ou seja, ele faz tentativa de transmissão. Se não conseguir, se houver colisão ou se por algum motivo não houver a transmissão, ele vai esperar um tempo, né? Ele vai calcular um tempo de espera chamado de backoff exponencial e vai tentar novamente daí a pouco. Tá? Então, o método é probabilístico. Ou seja, então, olha, nós temos aqui um método probabilístico com serviço não confiável. Poxa, tinha tudo para dar errado, né? Mas funcionou. Funcionou primeiro porque é barato, muito barato, porque é uma rede sem controle, não existe um controle centralizado. E o interessante é que com os anos foram se aprimorando os dispositivos de rede, de forma que não foi preciso mexer no protocolo de comunicação, na padronização que existia. Nós estamos mexendo apenas nos dispositivos e garantindo a qualidade nos dispositivos. Ok? Então, por que é não confiável? É não confiável porque como o dispositivo ele considera, a rede Ethernet ela considera que após transmissão está tudo certo, o serviço está finalizado, ela não dá garantia de que ela vai entregar. Então, se ela não dá garantia de que ela vai entregar, ela é não confiável. Tudo bem? Bom, o quadro ou frame é a unidade de dados do protocolo da camada de enlace. Então, quando a gente se referir ao pacote Ethernet, nós estamos nos referindo ao quadro ou frame Ethernet, tá bom? Lembrando aí que na camada de rede isso aí se chama datagrama, na camada de transporte se chama segmentos, nas camadas superiores se chama dados. Aqui na camada de enlace, o pacote de dados ele se chama quadro, tá bom? O quadro, o frame, então é a unidade de dados do protocolo da camada de enlace. E aqui nós temos um quadro Ethernet. Bom, então o que é esse quadro Ethernet, pessoal? Ele é o seguinte, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 campos iniciais, depois ele tem um campo de dados, e aí ele tem um campo com a soma no final. Vamos descrever cada um desses campos aqui para que vocês possam entender. O primeiro campo é o preâmbulo e ele tem 7 bytes. Pessoal, esse campo ele é o seguinte, ele é preenchido com uns e zeros sequenciais. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, tá bom? São 7 bytes preenchidos desta forma, ok? Quando chega no SFD, que é o Start Frame Delimiter, ou início, ele é um pouco diferente. Ele é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Esses dois últimos uns do SFD lá, do início, ele marca o fim do preâmbulo e o início do quadro. Então ele marca o início do quadro e o fim do preâmbulo. Poxa, para que serve esse preâmbulo? O preâmbulo ele serve para que os dispositivos que estão transmitindo e recebendo façam o ajuste de clock entre eles, certo? Eles vão ajustar o timing, o relógio entre eles, porque uma transmissão de dados tem que ser feita sempre não, na grande maioria das vezes, nesse caso sim, com o relógio ajustado. A cada quadro o relógio será reajustado, o clock será reajustado, utilizando sempre esse campo de preâmbulo. Além disso, o preâmbulo ele serve para acordar o dispositivo que estiver em modo de economia de energia, tá bom? Quando ele recebe, ele acorda e aí ele faz o ajuste do clock dele, receptor-transmissor, utilizando o preâmbulo e o SFD. Aí nós temos destino e fonte, 6 bytes. Pessoal, é o endereço MAC de destino e o endereço MAC de fonte. MAC é aquele número, né, pessoal, que identifica o dispositivo, tá ligado no hardware, ok? Depois tem o tipo. O que é o tipo? É o tipo de pacote que está sendo carregado na camada de dados,
tá bom? Ok? Tá? Comprimento e tipo, tá bom? Bom, e aí? O que eu tenho no dados? No dados, a gente tem os dados que vão ser propriamente transmitidos, ou seja, antes disso, nada aí é uma mensagem útil, é apenas controle, né, pessoal? Sincronização de relógio, início do campo, marca de destino, marca de fonte, comprimento ou tipo, mas aí quando chega aqui nos dados, esta é a informação útil, ou seja, eu estou levando dentro aí um protocolo TCP ou UDP, né? Na verdade, eu estou levando um protocolo IP, né, pessoal? Perdão, das camadas de rede IP, encapsulando um TCP ou UDP, vai estar aí dentro. Esse dados, ele pode ser de 46 a 1500 bytes. O tamanho máximo é 1500. Acontece que se o pacote, a informação a ser carregada dos dados, tiver menos de 46, tem que ser feito um enchimento. O pessoal chama de stuffing. Então, a gente tem que criar bits no final e informar que houve um enchimento. Então é de 46 a 1500. E o último campo é o frame check sequence, que é o que? É a soma dos bits, soma polinomial dos bits do cabeçário, do pacote todo. De forma a que quando quem recebe o pacote, o dispositivo receptor, ele refaz o CRC checksum, né? Faz o checksum de novo e confere com esse valor que está aí dentro. Se o valor for o mesmo, ele considera que não houve troca de nenhum bit, ou seja, chegou sem erro e tá beleza. Então é isso aí, pessoal. Campo preâmbulo, para acordar adaptador e sincronizar relógio. SFD, campo start, ou início, delimita o início do campo de dados do cabeçário. Endereço MAC de destino e endereço MAC de fonte. Comprimento ou tipo, dados e por final a soma de redundância cíclica, a checagem de erro. Esses são os campos, tá bom? E tá aqui as nossas descrições de tudo que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Bom, então o que é uma banda base? Que é outra característica. Então a primeira característica qual que é? A estrutura de quadros sempre idêntica. Foi o que eu acabei de mostrar. A estrutura de quadros de uma rede Ethernet vai ser sempre aquela lá que eu mostrei. Pessoal, se for produzido pela IBM, se for produzido pela HP, se for produzido pela Lenovo, se for produzido pela Cisco, não interessa. O quadro que sai de um dispositivo Ethernet terá sempre aquela estrutura. E será sempre banda base. A rede será sempre banda base. Ou seja, o adaptador que está ligado no barramento, ele vai usar toda a capacidade de transmissão, toda a banda disponível do canal, tá? Não existe deslocamento de frequência, tempo ou código, então a gente não tem aqui divisão de canal em momento nenhum. O que a gente tem aqui é um uso total da banda para os dispositivos. Ou seja, em um mesmo barramento, dois dispositivos não podem transmitir ao mesmo tempo. E a codificação que é utilizada? A codificação utilizada é uma codificação chamada Manchester, tá bom? Não tem nada a ver com o time de futebol não, tá, pessoal? Aqui é o nome da codificação. E ela é o seguinte. O bit 1 é uma transição de sinal de cima para baixo. Ou seja, eu tenho um sinal com uma tensão alta, mais 3 ou mais 5, dependendo do tipo de rede, fast ou Ethernet. E aí o sinal ele perde potência. Então a gente vai fazer variação de potência de sinal aqui, tá bom? E aí ela vai de cima para baixo, ou seja, o sinal decai o seu valor. E quando o sinal sobe, nós temos um bit 0. E as transições elas vão acontecer sempre no início do slot de tempo. O que é slot de tempo? É o tempo de transmissão de um bit. Então, na hora que começa a transmissão do bit, vai transcorrer metade do slot. Quando estiver na metade, vai acontecer uma transição, ou para cima ou para baixo. Essa transição que vai marcar se o bit é 0 ou se o bit é 1. E aí, mais interessante, por que as transições são sempre no meio do frame, do slot de tempo? Para que os relógios possam sempre estar se ajustando. Sempre que existe uma transição de meio de frame, isso aí vai ser detectado pelo dispositivo receptor. Então, olha aqui, nós temos uma codificação dos bits 1101, 1000, 100. E eles aparecem dessa forma. Então, preste atenção que sempre no meio do bit 1 tem uma transição de baixo para cima. E do bit 0 eu tenho uma transição de cima para baixo. Pessoal, fica aí uma tarefa. Peguem um byte 10101010 e façam a codificação Manchester desse jeito e observem o que vai acontecer. E vocês vão entender que é por isso que esse conjunto de bits dessa forma é utilizado para fazer o acerto do relógio lá no preâmbulo
do quadro Ethernet, o que é o primeiro campo do quadro, ok? Tá? O acesso ao meio. O acesso ao meio é ordenado probabilístico pelo CSMA-CD. Como é que o CSMA-CD funciona? O dispositivo, antes de transmitir, ele verifica se a rede está em silêncio. Se a rede estiver em silêncio, ele transmite. Senão, ele vai ficar em espera. Quando a rede faz silêncio, ele tenta transmitir. Se ele conseguir fazer a transmissão sem que haja nenhum tipo de transmissão simultânea, ele considera que a tarefa está executada, está pronta. Se houver uma colisão, ele vai imediatamente parar a transmissão, enviar um reforço pela rede, ou seja, ele envia um sinal alto de tensão para avisar todo mundo que houve uma colisão. E aí ele se recolhe e calcula um tempo de espera. Ele só volta após o final do tempo de espera. Esse tempo de espera é chamado tempo de backoff exponencial. E ele vai depender da quantidade de colisões que acontecem na rede e da quantidade de dispositivos que estão na rede. Quanto mais colisões, mais dispositivos, maior serão os tempos de backoff exponencial. É por isso que nós vamos ver lá na frente que com a quantidade de dispositivos em rede transmitindo, a eficiência dessa rede diminui muito, tá bom? Então, olha lá, um adaptador pode transmitir a qualquer tempo, um adaptador não transmite ao mesmo tempo que outro, um adaptador aborta a transmissão ao receber que outro transmite junto com ele, e ao retransmitir após colisão, aguarda um breve período de tempo. Pessoal, preste bem, quando acontece uma colisão, todos os dispositivos se recolhem, todos os dispositivos da rede calculam backoff exponencial. Então, logo após uma colisão, acontece um período de silêncio. Esse período de silêncio significa que a rede está parada. E uma rede parada, a eficiência dela é zero. Tá bom? Então, se eu tiver muitos períodos de rede parada, a eficiência da minha rede tende a cair. Então, eficiência. Existe deterioração da performance quando o número de estações ou tráfego é muito grande, que é uma característica típica de rede probabilística. Pessoal, é a mesma coisa quando a gente bota muito carro na rua. Você tem uma série de avenidas e você congestiona essas avenidas, o que vai acontecer? Vai começar a haver choques entre os veículos, claro, né? Acidente de trânsito. E aí, a sua rede vai tender a perder eficiência. É a mesma coisa com a rede Ethernet. Quantos mais choques acontecerem, mais tempo de espera e de backoff nós vamos ter. E essa rede ela se torna altamente ineficiente à medida em que a gente tiver muitas colisões. Ok? Vamos dar uma olhadinha agora nos subpadrões. Um subpadrão muito conhecido era o 10 base 2. Pessoal, toda vez que a gente falar em subpadrão, o primeiro número ele significa velocidade da rede. Então a 10 base 2 é uma rede de 10 megabits por segundo. Base significa que ela trabalha em banda base. E 2 significa, e neste caso, 200 metros. Que na verdade não são 200 metros, são 180 metros, tá bom? Então a rede 10 base 2 era uma rede que trabalhava com cabo coaxial RGC58. É um cabo muito parecido com esse cabinho de antena que vocês veem aí, essa antena parabólica. Uma distância máxima de 185 metros e mínima de 1 metro, tá? Transferência de 10 megabits, por isso o nome 10 base 2. É uma topologia em barramento. O número máximo de hosts era igual a 30 e o número máximo de segmentos de redes era 5 segmentos interligados, ok? A 10 base 5 significa 10 megabits por segundo, banda base 500 metros. Utilizava um cabo conhecido também como Yellow Cable, que é o RGC08, que é um cabo muito grosso, muito diferente desse cabo RGC58 que vocês conhecem. Por quê? Por ser grosso, ele tinha aí uma distância máxima muito maior do que o RGC58. Pessoal, só para que vocês tenham ideia, esse RGC8 tem um núcleo de diâmetro de 2,7 milímetros, tá? Ele ainda hoje é muito utilizado em transmissão de rádio, ok? Mas ele nos primórdios aí das redes Ethernet, ele chegou a ser utilizado em redes de cabeamento cabeadas mesmo, tá bom? Então eram topologias de barramento com transferência de 10 megabits por segundo, número máximo também de hosts igual a 100 e 5 segmentos de redes. Lembrando aí então que o que a gente ganhava quando trabalhava com o RGC08? A gente ganhava distância, 500 metros, ok? Essa aí é uma rede típica com RGC08 ou 10 base 5. Preste atenção que o conector aqui, ó, Ethernet Device, junto a ele não é um conector RJ45, é um conector do tipo AUI de 14 pinos. Lembra muito aqueles que a gente usava para impressora antigamente, né? Os paralelos, ok? Aí você tem o cabo AUI, tá? Um cabozinho aqui conectando o transceiver. E aqui, ó, no barramento a gente tinha um transceiver
que era o Tzinho que a gente usava, tá? Com conectores BNC saindo para o cabo RGC8. Essa é uma rede que está em desuso, pessoal. É muito raro a gente ver uma rede Ethernet hoje utilizar barramento dessa forma, a não ser em redes de controle. Tá legal? Aí vem a 10 base T. O T, pessoal, é de Twisted Pair, ou seja, par trançado. Então é uma rede de 10 megabits, banda base com cabo par trançado. Então cabo de cobre par trançado, distância máxima de 100 metros, transferência de 10 metros, topologia estrela. Aqui já não é barramento mais, que nós temos uma topologia estrela. E um uso de concentrador, né, pessoal? E nós temos que usar hubs ou switch já para trabalhar com redes estrela. Lembrando que essa 10 base T, ela começou a ir trabalhando com cabos de categoria 3, depois categoria 5 e hoje trabalhamos com 5E, tá bom? A 100 base T é uma melhoria da 10 base T. O que melhorou? A velocidade. 100 megabits por segundo, banda básica, par trançado, tá bom? Então, cabo de cobre par trançado, categoria 5 ou superior, 5E, distância de 100 metros. Aí lembrando que a gente não consegue passar de, na verdade, 90 metros, reservando 10 metros para os conectores e junções. Transferência máxima de 100 megabits por segundo, também topologia estrela com uso de switches e hubs. 1000 base T. 1000 base T é uma gigabit Ethernet, pessoal. Tá? 1 GB. É banda base e par trançado. Cabo de cobre, na verdade, 5E se a distância for muito curta. Aí a gente já está passando para uma categoria 6. Distância também de 100 metros, não existe melhoria na distância, apenas na capacidade de transmissão. Transferência de 1000 megabits e topologia estrela também com uso de concentradores. Aqui nós temos um quadro com algumas tecnologias Ethernet descritas, tá? Então existem algumas aí muito interessantes. Então, se você pegar, por exemplo, a 100 base FX, ela é para mídia para uma fibra ótica de 62.5 multimodo, com comprimento de 400 metros, em topologia estrela, conectores do tipo ST ou SC. Nós já vimos isso lá em fibra ótica. A 1000 base CX já é uma rede que se utiliza de cabo par trançado STP, ou seja, shielded, 25 metros, né? E aí vai. Eu particularmente não decoro todos esses padrões. Tá? Na maioria das vezes, quando é um padrão mais desconhecido, eu tenho que fazer uma consulta nessas tabelinhas aí. Aí no começo da tabela a gente vê os 10 base 2, 10 base 5, 10 base T, 100 base T, ok? E depois os de fibra aqui para frente, né? Fibra de 62.5 e assim por diante. Então tá, pessoal, a gente deu aí uma passada geral em redes Ethernet, desde o início, né? Quando ela foi criada, o tipo de mídia que ela utiliza, o método de controle de acesso, a estrutura de quadros, a codificação dela e os subpadrões que fazem parte dessa rede. É um belo de um resumo, tá ok? Então, por hoje é o bastante, né, pessoal? Um abraço.